8 de janeiro não é um episódio isolado. É como se fosse o ápice de algo que a gente via e de algo também que ninguém via. O que se pretendia era o fim da democracia, era um golpe militar, era a volta da tirania, a volta da ditadura, a supressão dos direitos políticos. Não foi um domingo no parque. Essas pessoas queriam acabar com seus adversários políticos que elas consideram inimigos. Não há dúvida de que aqui foi o prédio em que o ódio se manifestou da maneira mais devastadora, uma espécie de uma fúria por anos de desrespeito institucional, de ofensas e de desapreço à democracia. Muitas coisas fora de padrão aconteceram. Você tinha homens que estavam fazendo curso de formação de praças, que nem formados estavam ainda e sem a presença de exoesqueleto, de equipamento adequado. De alguma forma, todos nós tínhamos uma premonição em relação a isso. Perda de controle, de abusos que pudesse desaguar numa GLO, tudo isso estava sempre presente na nossa cabeça. E isso veio a ocorrer, felizmente, no 8 de janeiro, quando o governo anterior já tinha saído. Ali foi tenso, porque a gente disse para ele, olha, se o senhor chega em Brasília e o aeroporto está ocupado, o avião presidencial vai ter que decolar. Aí a cena é o presidente decolando de Brasília. E falamos, presidente, daqui o senhor vence. De lá, nós temos dúvidas. Em 2014 nós já tivemos uma eleição muito acirrada entre o Aécio e a Dilma. Depois, todos os episódios que aconteceram com o impeachment de Dilma. Depois, 2018, uma eleição muito atípica, em que venceu a antipolítica e o discurso da antipolítica. Então, foi uma escalada de acontecimentos turbulentos ao longo do Brasil nos últimos 10 anos, desde 2013, que fizeram que culminássemos ao final de uma eleição vencida por um presidente que representava a oposição contra um presidente que estava no mandato, gerando uma insatisfação de parcela da população. Então, foi uma combinação de acontecimentos que fizeram com que nós tivéssemos o ápice da intolerância, do ódio, da insatisfação no dia 8 de janeiro. Todas as agências, todas as instituições acompanharam, pelas redes sociais ou pelos seus canais de inteligência, o movimento que havia. Em dezembro, houve uma invasão aqui no prédio da Polícia Federal, houve uma tentativa de explosão próximo ao aeroporto, e isso nos acendeu vários alertas. Nós estávamos aqui com aqueles acampamentos no Brasil todo, e eu comecei a minha peregrinação tentando ser recebido pelos generais que estavam no comando, e não conseguia ser recebido por nenhum deles. Tivemos a posse, que foi o maior evento que eu já vi em praça pública aqui, foi a posse do presidente Lula. Não teve um problema, um beliscão, uma confusão, uma briga, não teve absolutamente nada. De certa forma, nós achávamos que aquela resistência que nós estávamos sentindo estava sendo minada. Eu todo dia passava na frente aqui do comando do Exército, o acampamento estava diminuindo. Na véspera tinham 1.500 pessoas. Chamei o comandante do Exército e disse, olha, o que é que a gente vai fazer com isso? Isso é melhor não mexer, porque está diminuindo. E nós sabíamos que ali tinham famílias de militares da ativa que não concordavam com o resultado eleitoral. Tinha esposa de generais, de gente importante, que a gente não podia fazer nada. Algumas pessoas diziam, tem que tirar na marra, mas não havia uma ordem judicial para tirar. De quem que a senhora é a esposa mesmo? Do general Vilas Boas. A esposa do general Vilas Boas. Tá aqui o primo aí, ó. Foi um grande erro a manutenção de acampamentos na frente dos quartéis no Brasil todo. Não existe liberdade de expressão em você acampar na frente de um quartel pedindo para as Forças Armadas derrubarem o regime democrático. Isso não é permitido em nenhum lugar do mundo. Manifestação na frente de quartel, pedindo golpe militar, pedindo volta do AI-5, pedindo a quebra do regime democrático, pedindo o fechamento de poderes, é crime.
No dia 5, eu fiz 3 ligações. Uma ao governador Ibanez, uma ao governador Tarcísio, de São Paulo, e ao governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Disse, olha, tem uma história aí, um protesto no dia 8, é bom ficar atento. Eu lembro de um diálogo meu com o governador Ibanez, em que ele diz assim, Flávio, são quantas pessoas que você acha que vai ter? Eu disse, olha, governador, pelo que eu estou vendo, pela lógica, sei lá, 5 mil pessoas, se muito. E ele diz de lá, Flávio, aqui é Brasília, nós somos acostumados a 100 mil pessoas, 120 mil pessoas nessa esplanada. As paredes sabiam, as portas sabiam o que ia acontecer. Nisso, né, dialogando com o ministro Flávio Dino, entendeu-se a necessidade de eu, pessoalmente, fazer uma reunião com os comandos da segurança pública do GDF. Então, no dia 7 de janeiro, num sábado, eu fui lá na Secretaria de Segurança do Distrito Federal e fizemos uma reunião com o secretário de Segurança em exercício, o titular havia viajado ao exterior, e ali eu coloquei muito claramente, olha, nós estamos tratando com um grupo de criminosos, são bandidos, não são manifestantes, eles estão propondo um golpe de Estado, eles estão propondo a abolição do Estado Democrático de Direito, e isso é crime no Brasil. Não podemos deixar que eles saiam daquele ambiente, porque se saírem, nós vamos ter problemas. E citei nominalmente Supremo, Congresso e Palácio do Planalto. E assim todos concordaram, ali verbalmente, não, de fato nós vamos fazer um bloqueio, ninguém vai acessar a esplanada. Por volta das 7 horas, Morales me liga e diz, veneziano, senador, nós estamos preocupados. Eu falei com o senador Rodrigo Pacheco, que está fora do país, dizendo a ele dessas preocupações. Nós temos uma mobilização de um contingente considerável de manifestantes e penso eu que essas manifestações vão além daquilo que seja permitido. E ele disse, eu gostaria que o senhor ligasse para o governador para pedir providências através da Secretaria de Segurança. Assim o fiz, não tive sucesso, fiz 3 tentativas e liguei depois para o secretário do governador Ibanez, secretário Gustavo Rocha. Eu expus para ele as preocupações da nossa Polícia Legislativa. E bem, ele disse, não, fique tranquilo, informe ao presidente Rodrigo Pacheco que nós estamos acompanhando para e passo. Então eu me convenci. Tanto é que naqueles instantes eu fui, vamos dizer assim, eu estava na praia, eu estava em João Pessoa, no litoral. O governador me comunica na manhã do domingo que o secretário Anderson não se encontrava em Brasília, enfim, e que este senhor Fernando queria se reportar a mim com as informações e tudo. Esse senhor, delegado, Fernando, mandava os áudios ao Ibanez e o Ibanez me mandava. E eram áudios sempre tranquilizadores. Governador, bom dia. Delegado Fernando falando. Governador, passar o último informe aqui do meio-dia para o senhor. Tudo tranquilo, os manifestantes estão descendo lá do SMU, controlado, escoltado pela polícia. Está o clima bem tranquilo, bem ameno. Tem aproximadamente 150 ônibus já no DF, mas todo mundo de forma ordeira e pacífica. O comandante do Exército me disse, olha, no Brasil todo não tem mais do que 4.500 pessoas. Isso vai acabar. Eu disse assim, não entra nenhum ônibus no comando do Exército. Essa falha aconteceu. Começaram a chegar ônibus de fora, os ônibus não entraram, mas as pessoas entraram e engrossou o número de pessoas lá e eles resolveram marchar para cá. E houve aquele fatídico dia que até hoje isso nos acompanha. É um dia que não acabou. Todas as áreas de inteligência identificaram que existia uma manifestação que poderia ser um pouco mais violenta que as anteriores. O próprio Supremo se preparou e a nossa preparação é que a gente consiga segurar pelo menos ali uns 30 minutos, 40 minutos, até que venha a tropa especializada. Então, eu não tenho como falar que eu com 100 policiais eu vou segurar uma turba de 4.000 pessoas. A gente estava lidando com quase 2 anos isso. E não tinha tido falha em nenhum momento. A minha solenidade de posse aqui na Polícia Federal estava marcada para o dia 10. Meus filhos, a minha mãe estava aqui em Brasília e nós tínhamos combinado de fazer um churrasco no domingo. Aí, infelizmente, não consegui comer nem um pedaço de carne. E o que se viu, para o meu espanto, foi a Polícia Militar escoltando
esses bandidos que não poderiam ter saído de dentro do acampamento do quartel. Sempre tem aquela ignição inicial. E eu não tenho dúvida, abertura da esplanada. Ali foi o começo do fim. Porque senão o planejamento ele vem caindo, né? Igual um efeito dominó. Se um falhou lá em cima, esse outro vai falhar, esse outro vai falhar, esse outro vai falhar. O momento que a gente teve certeza que ia ter problema foi quando as viaturas do choque, por alguma razão, eles abriram a descida ali do Congresso, aí começa a dividir. Tem ataque lá na presidência, tem ataque no Congresso e um ataque vindo para o Supremo. Dia 8 estava em Paris, quando as primeiras notícias começaram a chegar, no Brasil era 1h, 1h50 e lá quase 6 horas da tarde. Vendo as imagens, eu liguei para o ministro Flávio Dino, perguntando o que tinha ocorrido. Eu falei, como que essas pessoas entraram na esplanada? O ministro Flávio Dino também estava apurando. Rapidamente me ligou o diretor da Polícia Federal, o delegado Andrei, e começaram a fazer os relatórios do que havia ocorrido, que simplesmente a Polícia Militar do Distrito Federal tinha autorizado a entrada livremente pela esplanada dos ministérios. E aí o que ocorre? Havia um dique. E atrás desse dique não havia uma segurança montada, porque ninguém poderia ingressar, o acesso foi muito rápido e a depredação, né, os atos terroristas que ocorreram, acabaram consumindo os 3 poderes. Eu acho que, de um modo geral, todo mundo se lastreou na mesma fonte de informação, que foi o GDF, Polícia Legislativa do Senado, da Câmara, do Supremo. Não era uma multidão incontrolável. Se as forças de segurança competentes legalmente houvessem executado o planejado, o 8 de janeiro não teria acontecido. Para mim seria mais um plantão normal. Ao romperem a linha da PM, aí já me mostrou uma preocupação. Eu já passei no rádio para os policiais da polícia, né, legislativa, se equiparem e fazerem barreiras tanto na entrada da rampa quanto na chapelaria. Como era muita gente, eles conseguiram romper a nossa linha da rampa e aí a gente desceu para a chapelaria e também era a gente por cima e por baixo, entendeu? Entrando por cima e por baixo e romperam também a chapelaria. Liguei para o comandante da PM, para o Fábio, ele disse que estava mandando efetivo, mas assim não chegava, então eu me vi meio sem muito apoio. Depois, ao falar com o Gilvan, que estava no meio da troca de bomba lá, de escudo, aquela coisa, aí eu percebi que a coisa era muito grave. Me recordo muito vivamente o desespero de Gilvan, porque ele desligou o telefone, gritando, senador, depois... E eu ouvindo barulho ensurdecedor para mim, imagine para eles aqui. Nesse telefonema de Gilvan ficou muito claro que eles não tinham mais condições e que foram extremamente corajosos, firmes na defesa, mas que eles estavam a sós. Dentro do Congresso já! Sabíamos que havia gente treinada invadindo e sabíamos que havia um incitamento a um golpe. Porque nos quartéis, o que se discursava, o que se falava, inclusive no próprio dia 8, no dia 7, é que deveriam ocupar os palácios, o Congresso Nacional, o Supremo, para que o Exército fosse às ruas e aí essas pessoas convencessem o Exército a dar um golpe militar. Você vê que tem aquele que era tipo o rastilho de pólvora. Ele começava o movimento e chamava os outros e ele saía para incitar outras pessoas. Tinham pessoas que diziam exatamente em que lugar entrar, que extintor pegar. A pessoa pegar, abrir uma mangueira ali com facilidade para conseguir molhar tudo, isso é complicado, não é uma coisa boba. Eles sabiam onde era a chave geral de luz, que desligaram as luzes, então só alguém que treina e que se organiza consegue ter uma execução de um procedimento desse. O que mais me impressionou, sobretudo depois ao ouvir os relatos dos seguranças, foi a mistura de religiosidade com ódio. Talvez essa seja a faceta mais desalentadora do processo histórico que aconteceu no Brasil. Religião misturada com ódio e com agressividade. Então, as pessoas que quebravam
amarretadas, depois ajoelhavam no chão e rezavam. Que é a porra do STF. Quem manda aqui nessa porra? Em dezembro de 22, final de dezembro de 22, Araraquara foi duramente castigada por uma tromba d'água. No dia 7, no sábado, pela manhã, eu estava na prefeitura trabalhando. A Janja me liga, dizendo que queria vir para prestar solidariedade. No final da manhã do dia 7, me liga o capitão Moraes, que é o presidente Lula ligando quando ele liga. E eu começo a conversar com o presidente e ele diz que ele também viria. Às 14 horas, o presidente chega e no trajeto o Stucker me liga e eu atendo e ele diz, olha, eu mandei um vídeo no teu celular, mostra para o presidente. Eu abro o vídeo, já é o Congresso Nacional invadido pelos golpistas, né, e sendo destruído. E eu digo a ele, presidente, tem um vídeo aqui de uma situação grave que está acontecendo em Brasília. Ele fica indignado e começa a disparar ligações para os ministros que estavam aqui em Brasília. E imediatamente ele pede para que se crie um gabinete de crise. Cria esse gabinete no Ministério da Justiça. Eu chego aqui ao Ministério, entro por aquela porta ali, e aí já havia aquele quadro de anomia, em que as pessoas estavam em cima do Congresso, na rampa do Congresso, pegaram uma viatura da Polícia Legislativa, jogaram dentro do lago, que era um quadro de anomia. Já tinha clareza que era uma tentativa de golpe, era algo muito grave. E ele começa a conversar com lideranças políticas. Mas quando ele vê os policiais militares de Brasília, do Distrito Federal, fazendo selfie com os golpistas, ali, na minha avaliação, foi uma cena determinante. E aí começou a se debater a questão da GLO. Eu ligo ao presidente, informo o que eu estava vendo, digo a ele, nós temos que assumir o comando. Como é que assume o comando? Aí eu digo, intervenção, artigo 34 da Constituição, tem o estado de defesa, tem GLO, num limite, assim, um estado de sítio, se houvesse dimensão nacional, que naquele momento não havia. Olha, nas conversas que eu tive com o ministro Flávio Dino, e foram muitas conversas, dentre várias coisas que ele me falou, ele aventou que uma das possibilidades era fazer GLO. E eu disse ao ministro Flávio Dino que não teria GLO. Eu não faria GLO, porque quem quiser o poder disputa as eleições e ganhe como eu ganhei as eleições. Por que eu, com 8 dias de governo, iria dar a outras pessoas o poder de resolver uma crise que eu achava que a gente tinha que resolver na política? Alguns ministros disseram para ele, olha, tem como sair da GLO. E se o senhor assinar a GLO, os comandantes das forças imediatamente têm poder para reagir. E aí a Janja, ela fica em pé, que ela estava sentada numa poltrona, e diz, olha, GLO não. É o poder civil entregando o país para o poder militar. A gente ouve a partir do Ministério da Defesa de ter a GLO como instrumento. E tanto o ministro Flávio Dino, pegando a Constituição, tanto a gente que é responsável pela relação com os governadores e prefeitos, desde o começo a gente defendia a tese de que o melhor instrumento era um instrumento de intervenção no GDF, porque a falha de toda a situação ocorria por conta da ausência das ações de segurança do GDF. Eu abri o cardápio a ele. Disse, presidente, isso é isso, aquilo é aquilo, mais ou menos resumiu o que era cada coisa, e ele opta pela intervenção. Nessa feitura do decreto, acho que foi talvez 30 minutos, entre vai, versão, volta, tudo por WhatsApp, vai, volta, manda ao presidente. E o outro fato é que o presidente Lula me liga, enquanto o decreto era confeccionado, ele pergunta, existe uma forma de haver intervenção sem afastar o governador? Eu digo, sim, claro. A intervenção pode ser só na segurança pública do DF. Ele disse, então eu quero isso.
eu comecei a escrever no celular e a minha intuição dizia, há algo de errado nesse decreto. Até que eu me dou conta do que estava errado. Eu não podia ser interventor porque eu tinha sido diplomado senador e haveria uma controvérsia jurídica, eventualmente até da perda do meu mandato de senador. E aí eu disse a ele, presidente, o decreto tem um problema grave, tem que mudar. Aí ele diz do Padilha. Além do Padilha também ter vedação legal, o ministro Jader Filho, que estava conosco, alerta, presidente, o senhor não pode pôr de interventor o seu articulador político. E aí, por um acaso, porque a história também é feita de acasos, né, de coincidências, o sinal de celular péssimo nessas alturas, talvez pela sobrecarga, né, eu tento buscar nesse cantinho aqui um sinal melhor. E eu falando com o presidente, o presidente não pode ser eu, ele quem? E eu vejo o Capelli aqui embaixo. O Capelli estava aqui embaixo, eu nem sabia que ele já tinha chegado. Disse, presidente, eu achei, tem não vai o 1, vai o 2, o secretário executivo. Quando eu olhei para ele, ele falou, você acabou de ser nomeado interventor pelo presidente da República, desça e assuma o comando das forças de segurança do Distrito Federal. Eu falei, muito bem. Assim que o ministro me enviou o decreto, eu me dirigi para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, determinei que todo o efetivo disponível fosse mobilizado para a esplanada. Eles me perguntaram se eu queria sobrevoar a área. Eu falei que não, que eu ia direto para a esplanada, acompanhar em loco o que estava acontecendo, comandar a tropa em loco e que todos eles iriam comigo. E aí a gente daqui começou a andar com a PM, limpando a esplanada, efetuando algumas prisões e andamos até a entrada do setor militar. Quando se começa a ver, né, os golpistas sendo presos, retirados do Congresso, da sede do Supremo e do Palácio do Planalto, ele constrói a opinião que ele voltaria para Brasília. Porque no início ele queria muito voltar para Brasília, para comandar daqui a reação. E todos nós alertamos a ele que ele não fizesse isso, porque ninguém tinha segurança de nada, absolutamente nada. Tinha gente que não queria que eu viesse para Brasília, que eu voltasse para São Paulo, ficasse, ao invés de vir de Araraquara para cá, que eu ficasse lá. Não, eu disse, não, eu vou para Brasília, eu vou para o hotel, eu vou para o Palácio. Eu ganhei as eleições, eu tomei posse, o povo me deu o direito de ser presidente durante 4 anos, eu não vou fugir à minha responsabilidade, e foi resolvido na política. Os manifestantes foram andando e boa parte deles entrou para dentro do setor militar urbano para se refugiar lá no fatídico acampamento. Lá tinha uma linha da Polícia do Exército, da PE, que bloqueava a entrada, tinha um bloqueio. Quando eu cheguei próximo, eu chamei o coronel Fábio Augusto, então comandante da PM, e disse para ele, coronel, prepara a tropa que nós vamos entrar e prender todo mundo. Nesse momento ele ficou muito nervoso, o coronel Fábio Augusto, ele se afastou um pouco de mim e ficou falando ao telefone. E aí passou um tempo, o general Dutra chegou. A gente teve uma discussão difícil, muito dura, mas muito respeitosa, no sentido de que ele tentava botar panos quentes, até que chegou um ponto que eu disse para ele que eu ia entrar, e aí ele me disse, olha, se o senhor entrar, a gente vai ter um banho de sangue. E aí eu falei para ele, banho de sangue por quê, general? O senhor está me dizendo que o Exército está protegendo homens armados no acampamento? Aí ele disse, não, é porque os ânimos estão muito exaltados, vocês se entrarem com as tropas, eles podem correr, pode ter enfrentamento, e isso aí não é desejável. E aí se produzia um debate, o que faz? Tem essa situação, nós fomos consultar o presidente, ele diz, olha, você, eu, o Múcio e o Rui vão ao quartel-general do Exército para decidir o que fazer. E aí eu vi a cena que Capelli me havia descrito, de que havia 2 linhas, uma linha da PM do DF e uma linha do Exército, uma de frente para a outra.
O Exército tem aquela região ali como uma região militar. A lei ali é deles. E eles disseram que a Polícia Federal não entraria lá para prender as pessoas. Então negociou-se que às 6 horas da manhã eles podiam vir buscar as pessoas. Porque nós sabíamos que ali tinha gente ligada aos militares. Dado o impasse, o general Dutra virou para mim e informou que o general Arruda queria conversar comigo e se eu poderia ir lá no QG conversar com o general Arruda. Estava o general Arruda e muitos generais, né? Me parecia ali praticamente quase todo o alto comando ali. Assim que eu sentei, o general Arruda virou para mim e falou: o senhor ia entrar aqui com tropas sem a minha autorização? Aí eu falei para ele: general, eu ia lhe informar. Aí ele virou para o coronel Fábio Augusto, da PM, que estava comigo, e falou: porque eu acho que eu tenho um pouquinho mais de tropas que o senhor, né, coronel Fábio Augusto? Aí eu passei a argumentar com ele sobre o absurdo do que tinha acontecido e sobre a necessidade de prender todos os manifestantes e desmontar o acampamento, né? E aí eu perguntei a ele: o senhor concorda? Ele falou: não. O senhor tem que entender que o Brasil está dividido. Eu percebi que ali não tinha mais para onde ir. E aí passaram-se aí em torno de 15 a 20 minutos, chegaram o ministro Flávio Dino, o ministro Zé Múcio, o ministro Rui Costa, se reuniram com o general Arruda numa sala só os 4, e aí foi pactuado o desmonte do acampamento no dia seguinte, às 6h30 da manhã. No dia seguinte estava lá o general Dutra, o general Arruda, e eles em nenhum momento apresentaram nenhum questionamento relacionado à operação de desmonte do acampamento. Então veja, o domingo foi o evento. Na segunda a gente desmonta o acampamento. Na segunda mesmo a gente monta uma operação de guerra. Foi a maior operação de polícia judiciária da história do Brasil. E a gente perseguindo sempre 2 palavras: firmeza, para afastar quem tinha errado, e equilíbrio, para não confundir o erro de alguns com instituições. Eu ouvi, por exemplo, de um dos comandantes das Forças Armadas um relato nesse sentido, de falarem o seguinte: até o dia 8 de janeiro, imaginavam que todo tipo de manifestação que existia, inclusive na frente dos quartéis, eram manifestações pacíficas, né, entre aspas, por mais que muitas vezes disseminassem o ódio, e que percebem aonde chega exatamente o dia 8. Então, na minha opinião, o dia 8 também é uma virada de página de várias pessoas, individualmente, com níveis diferentes de direção, de atores políticos institucionais, de compreender o risco de fato que existia de ficar passando pano ou de não conter da forma mais veemente possível aquele planejamento golpista. Quem salvou a democracia, quem salvou um eventual golpe, foram as instituições. Não é correto dizer que foi A, B ou C. Naquele momento, era muito perigoso que houvesse uma quebra de hierarquia e disciplina nas polícias militares, tanto aqui do GDF quanto de outros estados, e também que eventuais governadores aderissem a essa possibilidade de golpe. Então foi muito importante demonstrar que o Supremo Tribunal Federal não iria aceitar qualquer quebra da normalidade. Afastamento do governador e prisão do secretário de Segurança Pública na madrugada de domingo para segunda, e importante, referendado na terça-feira pelos ministros do Supremo. Havia um cenário excepcional e cenários excepcionais exigem medidas excepcionais. Eu pedi a prisão do ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança e também a prisão do comandante-geral da Polícia Militar do GDF. Uma medida que é inédita, mas o que se viu nesse dia foi uma gestão falida, uma gestão, e aí a minha avaliação é essa, propositadamente errada, né, que permitiu que esses atos acontecessem.
Importante lembrar que na busca e apreensão na casa do secretário de Segurança, ex-ministro da Justiça, havia uma minuta de um golpe de Estado redigido. Por volta de umas 10h30, 11 horas da noite, que a gente falou que os ministros poderiam vir para cá, que já tinha ficado tudo seguro. Eu lembro da eleição da ministra Rosa, assim, quando ela me viu, ela me dando um abraço, chorando. Não tinha como as pessoas não se emocionarem ali. Porque você viu o prédio da Suprema Corte todo destruído. E falou assim, a gente vai reconstruir tudo. Eu lembro dessa frase dela, a gente vai reconstruir tudo. Eu estava num momento muito difícil da minha vida, porque a minha mulher já estava muito doente, estava internada. Eu estava em Brasília, no hospital com ela, quando eu soube dos acontecimentos. E assim que foi possível, eu vim para cá. Aqui encontrei a ministra Rosa, que já estava aqui, e entramos pelas esquadrias, né, que estavam todas quebradas. Foi uma cena de devastação. Depois chegou o ministro Dias Toffoli e depois chegou o presidente Lula. No dia seguinte, nós todos nos reunimos no Palácio do Planalto com o presidente Lula e os ministros e diversas lideranças, e depois atravessamos a Praça dos Três Poderes e viemos até aqui ao prédio do Supremo. Um abraço no prédio do Supremo. O presidente Lula foi muito presente naqueles momentos e muito solidário com o tribunal. Todo mundo aqui apreciou muito a atitude dele. Vocês que estão ousando atentar contra nós, República, contra nós, instituições, contra nós, democracia, saibam que nós, agredidos, estamos juntos. Houve, de fato, uma união muito forte naquele momento do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e das instituições para fazer prevalecer a democracia, e que esse ânimo de não aceitação do resultado das eleições, de não aceitação do que é a expressão de uma democracia, que são as eleições, isso acabou sucumbindo a uma força maior, que era a força das instituições brasileiras. E ali estavam governadores que foram eleitos com o discurso vinculado ao ex-presidente, mas nem por isso deixaram de saber que a sua responsabilidade com a democracia era maior do que qualquer vínculo que fosse com o ex-presidente. O país está junto em torno da manutenção de suas instituições. Aquilo foi chave para que qualquer que fosse chama de querer desestabilizar a nossa República pudesse acontecer. Esse episódio ressuscitou um fantasma, um defunto que a gente achava que já estava enterrado, que é esse defunto do golpismo, que simbolizava o atraso institucional brasileiro, que nós superamos e felizmente superamos uma vez mais. Então, para você saber se um tribunal está prestando adequadamente o serviço que lhe cabe, você não pode apurar isso em pesquisa de opinião pública, porque a gente tem que desagradar todo mundo. Você tem que apurar isso para saber se as instituições sobreviveram, se as instituições estão funcionando. E felizmente elas estão, e em grande parte graças ao Supremo. Não só ao Supremo, porque um tribunal não é capaz de fazer a resistência democrática sozinho. Ele precisa da imprensa, ele precisa da sociedade civil, ele precisa de pelo menos parte da classe política. Portanto, nós conseguimos aqui o que outros países não conseguiram fazer. Não tem como você tratar de forma homogênea os militares, porque a postura não foi homogênea. Não tenha dúvida nenhuma que todas as instituições brasileiras, sejam civis, militares, dos três poderes, da imprensa, foram ao longo dos 4 anos do bolsonarismo contaminados pelo ódio e pelo instinto golpista. O que pensava o ex-presidente? Olha, nós vamos criar um ambiente de tumulto, onde algumas milhares de pessoas estejam às ruas, e vamos levar isso às forças
para dizer, olha, estamos diante dessa situação, é preciso que vocês venham. E aí, alguns respeitados integrantes do comando das forças reagiram ao dizer que não compactuariam com esse tipo de procedimento. Nós devemos às Forças Armadas a preservação da nossa democracia. Porque todo movimento militar, os militares vão na frente e o povo vem atrás. Aqui, se eles quisessem um golpe, era cômodo, porque o povo foi na frente. E com relação às manifestações que eu disse que é no gesto democrático, eu ia dizer o quê? Ia dizer que os militares estavam errados? Eu vim para conciliar, vim para juntar. Os acampamentos, você ali tinha família. Se a gente tivesse mexido naqueles acampamentos, nós estávamos arrumando uma briga do Exército contra o Exército. A desmobilização dos acampamentos se diz que não foi feita de imediato porque tinha muitos militares. A prisão naquele dia, exatamente no dia 8, também não ocorreu para não surpreender militares. Houve uma certa tolerância indevida com esses assentamentos, eles não deveriam ter existido. Basta que a gente faça um exercício de contraprova. Imaginemos que um grupo do MST decidisse fazer um assentamento na frente dos quartéis. Qual seria a reação? A eleição de Bolsonaro dá, aparentemente, aos militares a impressão também de que eles tinham ganho as eleições. Agora, os militares ganharam as eleições, voltavam ao poder pelas eleições. Quer dizer, há toda uma ideologia por trás de consolidar esse chamado poder moderador, né? O Exército, enquanto instituição, as Forças Armadas, enquanto instituições, jamais aderiram a esse golpe, em que pese alguns de seus agentes, alguns de seus oficiais, terem praticado atos ilícitos e estão sendo investigados por isso. Todos, absolutamente todos, que atuaram para esse evento golpista, para essa tentativa de golpe, para essa tentativa de quebra do regime democrático, todos que atuaram serão responsabilizados. Dos executores, mais de 1.500 foram denunciados, já tivemos 25 condenações. O núcleo dos financiadores, nós temos em torno já de quase 40 financiadores presos. O núcleo político, também o núcleo político está sendo investigado, e o núcleo de publicidade. Não concordo que a polícia militar foi de bucha de canhão. Na verdade, a investigação da polícia militar foi conduzida pela própria Procuradoria-Geral da República. E as provas apareceram e houve as denúncias. As Forças Armadas, os agentes das Forças Armadas, os oficiais de praças que atuaram também estão sendo investigados. Olha, eu torço que isso chegue a um fim. Você não pode imaginar como isso é como se fosse uma ferida que você todos os dias arrancasse as cascas. O desfecho eu não sei, eu acho que algumas punições vão acontecer, né? A pior coisa do mundo é você viver sob suspeição. Se entre vocês que estão aqui houvesse um culpado e eu, por conforto, suspeitasse de todos, eu estaria sendo injusto com quem não cometeu o crime. Então eu desejo muito que se fulanize para a gente tirar essa pena da suspeição dos outros. Todo mundo tem seus fatos e suas fakes. E cada um fica querendo dar veracidade à sua história. Eu tenho absoluta certeza que não houve golpe porque as Forças Armadas não quiseram. Essa é a minha verdade. Alguns falam com um certo sarcasmo até que o senhor, pela sintonia com as Forças Armadas, é um general sem farda. O que o senhor acha desse apelido? Eu acho o máximo, sabe por quê? Eu gostaria que dissessem mais, porque todas as vezes que dizem isso, as forças ficam satisfeitas, porque vê em mim uma pessoa que trabalha por ele. Um dia desse, um competente deputado do PT disse isso num discurso que eu era, na realidade, um ministro das forças, não do governo junto às forças. Você não pode imaginar como isso me fez bem junto às forças. Eu acho que o que aconteceu pode ser um processo depurador, sabe, de quem vai fortalecer a democracia e de quem quer enfraquecer a democracia. Nós poderemos estar construindo a possibilidade desse país
viver todo o século XXI sem ter golpe de Estado. O Brasil, ele tem uma característica de uma certa dificuldade de punir. No momento que os fatos acontecem, as pessoas têm uma reação muito indignada e querem uma punição exacerbada. E na medida em que o tempo vai passando, essa reação vai diminuindo e em algum momento as pessoas começam a ficar com pena. Um verso numa música do Chico Buarque, em que uma voz, um sotaque português, declama: "E se a sentença se anuncia bruta, mais que depressa a mão cega a executa, pois que senão o coração perdoa."